Oi pessoal, nesta aula iremos falar sobre paralelismo e nível de instrução. Diferente do paralelismo de núcleos, nesse ponto pegaremos ver arquiteturas que permitam que mais de uma instrução seja executada ao mesmo tempo dentro de um mesmo núcleo. Tá? Então, como podemos fazer para que aumentar a quantidade de instruções sendo executadas em paralelo dentro do hardware? Existem duas principais possibilidades para conseguir isso. Uma delas é aumentar a profundidade do pipeline. Isso vai fazer com que eu tenha estágios bem menores e um clock lógico bem mais alto, tá? Então, com estágios menores, eu permito, e uma quantidade maior de estágios, eu permito que mais instruções estejam dentro desse meu pipeline ao mesmo tempo, tá? Não necessariamente no mesmo estágio, tá? Que paralelismo dentro da ideia do pipeline não é um paralelismo por estágio, mas sim uma quantidade de instruções que vão estar sendo executadas ao mesmo tempo em estágios diferentes do meu processamento, tá? E a segunda opção seria replicar os componentes, onde dentro de cada um desses estágios, o processador terá componentes a mais, certo? Vão ser partes deles replicadas, como por exemplo, da lógica aritmética replicada, para ter a possibilidade de duas instruções estarem no estágio de execução ao mesmo tempo, certo? Então, essa outra possibilidade, que normalmente também é conhecida como arquitetura super escalar, eu tenho nos estágios, dentro de cada um desses estágios, uma replicação dos componentes de hardware para permitir, aí sim, uma execução paralela de instruções por estágio. Esse também é chamado de despacho múltiplo, já que eu despacho, inicio vários pipelines ao mesmo tempo, tá? Permitindo exatamente desde sua obtenção da instrução, decodificação, a todo estágio de execução e armazenamento de informações. Só que qual o grande problema disso? Já vimos um pouco em pipeline que temos, quando permito essa possibilidade de trabalhar mais de uma instrução ao mesmo tempo, aumenta muito a complexidade com relação a como garantir que as dependências de dados e de controle, elas vão ser trabalhadas de forma correta, certo? Então, aqui, dentro do momento do nível de paralelismo, voltamos para o mesmo ponto. O grande problema, o grande gargalo que pode prejudicar o desempenho do processador, mesmo com a melhoria do hardware dele, significa ter um controle maior com relação à dependência de dados e controle, certo? E, portanto, tentar mitigar esse tipo de problema. Certo? Como é que eu posso trabalhar com a ideia do despacho múltiplo? O despacho múltiplo, ou o paralelismo, o envio de várias instruções ao mesmo tempo, ele vai ter uma implementação, pode ser por hardware, e outra implementação por software, ou o conjunto das duas, tá? Por software, é a múltipla emissão estática, que é onde o compilador vai agrupar instruções e enviar esse pacote de instruções de uma única vez para o processador executar, tá? Então, toda a parte de complexidade com relação à identificação de quais instruções podem ser definidas, podem ser escolhidas para participar do mesmo pacote, isso fica sendo a cargo do compilador, portanto, de uma forma estática antes do seu tempo de execução. Então, toda a complexidade passa para o compilador, ao invés do processador, tá? Enquanto que na múltipla emissão dinâmica, é a CPU que vai ser responsável por definir quais vão ser as instruções a serem executadas naquele ciclo. Então, é ele que escolhe, que define quais são as instruções que vão estar naquele pacote de execução do momento, tá? O compilador pode ajudar, com certeza, certo? Ele pode enviar já as instruções mais ou menos prontas para sua execução, tá? Então, ele já pode ter passado por um estágio anterior e de identificação de possíveis dependências de dados, uma reorganização dessa instrução que vai ser enviada para o processador. Isso facilita bastante, tá? Aí o processador é que vai resolver em tempo de execução, tá? Todos os hazards de controle de dados, todas essas dependências que vão aparecer durante a execução de um programa qualquer, tá? Como é que eu tento mitigar esse tipo de problema de predição? Fazendo especulações, especulando o que é que pode ser feito, qual deve ser o caminho seguido por determinado programa, tá? Então, eu tenho que apostar, o processador ele aposta em qual dos caminhos possíveis, por exemplo, dentro de um branch, se ele vai realizar o desvio ou se não vai, tá? Tem que definir, escolher qual desses caminhos e trabalhar também quando isso daí der errado, o que é que pode ser feito. Normalmente vai ser a necessidade de um rollback, tá? De retomar para o estágio anterior, com todas as informações anteriores ao ponto de execução que ele chegou, tá? Para poder executar de forma correta a operação, tá? Essa parte de especulação ela pode ser realizada tanto na parte estática como dinâmica, tá? Tanto o processador pode identificar e tentar resolver essa questão, tentar escolher, especialmente
dependências de controle, tá? Como o compilador pode reescrever, pode reestruturar a ordem das instruções a serem executadas de acordo com a dependência de dados e um pouco de controle também, tá? Então, a especulação ela pode ser realizada tanto por software como por hardware, tanto estaticamente como dinamicamente. Certo? Grandes exemplos disso são o destino de um branch, como eu falei há pouco tempo, tá? Então, definir qual desses caminhos vai ser tomado, se o do desvio ou não, e se o caminho foi escolhido errado, a necessidade de um rollback para o destino escolhido, que vai ser diferente, tá? E todas as execuções que foram realizadas até o ponto de identificação do erro precisam ser retomadas para o seu estágio inicial, tá? Para que dados não sejam repassados de forma errada. E a especulação do load é quando um determinado endereço de memória está sendo acessado, por exemplo, dentro de um array, estou indo para a próxima instrução, e no meio dessa leitura é atualizado o endereço de memória que deveria ter sido realizada a leitura ou a escrita, tá? Então, para isso também, de novo, tem que retomar para a localização atualizada, ou seja, para a localização anterior, os valores também têm que ser retomados para poder ser repassado e executado corretamente, no fluxo correto de sua execução. Tá? Então, como eu comentei, essa especulação ela pode ser feita por hardware ou por software. Por software, ou é o compilador que vai fazer isso, é ele que tem que reordenar as instruções, tá? Tentando identificar já a possibilidade de dependências dentro deles. E para a parte de hardware, ele vai implementar, o hardware do processador ele tem que ser implementado de uma forma que eu tenha buffers extras para que esses resultados gerados durante os estágios eles sejam armazenados para que, se ocorrer um erro, o rollback seja executado, poder ser executado, tá? Porque se eu não tenho a informação do caminho, se eu não tenho informação do que foi alterado, não tem muito como retomar ao estágio anterior, certo? Então, não tem como retornar ao estado anterior. Então, precisa que esses buffers sejam incluídos na arquitetura, sejam utilizados para execução, durante a execução, e sua limpeza ele só pode ser realizada se a especulação estiver incorreta. Sua atualização, quando também já tiver definido que foi tudo executado corretamente também. E como é que essas especulações, as exceções, elas são trabalhadas, tá? O que é que se pode fazer quando ocorre uma exceção dentro de uma instrução especulativa, tá? Então, por exemplo, um load que foi solicitado, iniciou sua execução antes de checagem de um null pointer, por exemplo, tá? Tem, de novo, tanto a especulação estática como a dinâmica. Na especulação estática, o que pode ser feito é adicionar um suporte ao conjunto de instruções para adiar o início dessas exceções, tá? As exceções vão ser recebidas, mas que elas sejam executadas no ponto exato. Tá? Então, como fazer isso? De novo, reorganização de código e identificação de variáveis que estão sendo trabalhadas dentro dele. Tá? E especulação dinâmica, que ele pode bufferizar, como já falamos também, as exceções até que a instrução termine. Então, se tiver tudo ok, pronto, os buffers eles vão ser liberados para serem setados com os novos valores. Se deu algum tipo de erro, os buffers vão ser utilizados para retomada dos valores anteriores e reexecução. Tá? O que pode ser feito para trabalhar com emissão múltipla estaticamente é criar instruções longas compostas por várias instruções menores. Dessa forma, consegue enviar um conjunto de informações, um conjunto de instruções a serem realizadas de uma única vez. Tá? Ou seja, permitindo que existam menos acessos à memória, aumentando também o desempenho com relação a isso. Certo? Então, uma dessas implementações de instruções muito longas se chama também Very Long Instruction Word, o VLIW, que vocês já devem ter escutado falar, que na ideia dessa estrutura de conjunto de instruções, deve ter uma instrução longa o suficiente que seja composta por vários menores. Certo? Normalmente, instruções mais complexas, arquiteturas CISCs utilizam com muito mais frequência esse tipo de instruções com palavras grandes. Certo? Como é que essa instrução ela vai ser escalonada dentro dessa emissão múltipla, tá? Então, o compilador é ele que vai remover todos os hazards. Como é que ele vai fazer isso? Primeiro, tem que pegar as instruções, conjunto de instruções, reordenar quando identificar uma possibilidade de hazard ali, tá? Depois de reordenar e identificar que não pode haver dependência entre os pacotes de instruções, quando não há isso, se houver uma necessidade, inserção de NOPs, tá? E possivelmente algumas dependências entre os pacotes, ele vai variar também de acordo com o conjunto de instruções. Como assim de acordo com o conjunto de instruções? Porque vai depender de como cada uma dessas instruções vai ser executada, qual é a operação que é realizada, quais são os elementos que são passados, qual é o tamanho dessa instrução. Certo? Então, como a gente já comentou desde o início da aula, um conjunto de instruções, a arquitetura do conjunto de instruções vai ser muito importante para a definição do que pode e o que não pode ser feito com relação ao escalonamento de emissões múltiplas na parte estática, tá? Então, como eu passo
a dificuldade, a complexidade para o compilador, ele precisa também ter um tipo de suporte com relação ao hardware, ao conjunto de instruções que ele pode trabalhar. E como é que o MIPS trabalha com isso? Tá? O MIPS, primeiro, ele trabalha com dupla emissão. O que é que isso significa? Ele envia uma instrução com duas instruções para dentro dela. Tá? Ele vai começar a trabalhar com instruções de 64 bits, que vai ser composta por duas instruções de 32 bits alinhadas, que eram as instruções conhecidas que a gente trabalhou até o momento do MIPS. O MIPS trabalha com instruções de 32 bits. Para esse elemento específico, quando trabalha com superescalar, ele trabalha com esse envio duplo, sempre. E esse envio dessa palavra dupla, ela vai ser sempre composta por os 32 bits mais significativos, por uma operação de lógico-aritmética ou de desvio, e os 32 bits menos significativos por uma operação de load ou de store. Tá? Sempre vai ser desse jeito. Tá? Quando eu não posso ter uma conjunção desses dois tipos de instruções, lógica aritmética é o desvio mais load ou store, onde não tiver a possibilidade, adicionam NOPs, tá? No operations para isso. Aqui está um exemplozinho das instruções. Se eu tenho uma instrução de lógica aritmética, depois load store, ok. Se eu tenho uma operação de lógica aritmética, depois load store, também ok, tá? Ele pode executar dessa forma e, de novo, lógica aritmética com store. Se tiver uma lógica aritmética no meio aí, por exemplo, vamos tirar esse segundo load e definir que aí é uma operação lógica aritmética também. Então, teriam 3 operações lógicas aritméticas. O que é que teria feito? Dependendo da definição da dependência de dados ou não, ou reescrita, tá? Reorganização, o load subir, ou ficaria a primeira instrução mais um NOP, segunda instrução lógica aritmética com NOP, terceira instrução lógica aritmética com load, tá? Que seria o que está aí. Para vocês terem ideia de como é que isso vai funcionar dentro da arquitetura, ela precisa ser replicada, como comentamos, para poder permitir que várias instruções sejam executadas ao mesmo tempo. Primeiro que vai ter que trabalhar com uma leitura dupla dentro dessa memória para poder pegar já as duas instruções. Tá? Em vez de ler uma palavra de 32 bits, vai ler uma palavra de 64 bits. Tem que ter uma extensão de sinais aumentado para poder identificar esses endereços de memórias. A buffer extras para poder armazenar e unidades lógicas e aritméticas extras para permitir essa execução concomitante. Tá? E os hazards no MIPS com essa dupla emissão, como é que isso vai acabar funcionando, certo? Aqui está um exemplozinho do add e o load. Essas duas instruções, teoricamente, eu poderia passar juntas, né? Logo, já que é uma instrução lógica aritmética mais uma instrução de load ou store. Só que qual o problema aí? Existe uma dependência de dados com relação ao conteúdo do registrador T0. Tá? Não dá para ser executado ao mesmo tempo essa operação de soma mais a operação de load, porque o dado que vai ser escrito em T0, ele vai ser atualizado depois da soma, e é este dado que vai definir o endereço de memória que vai ser lido para colocar em S2. Então, apesar dele estar numa organização correta, eu tenho uma dependência, uma identificação de uma dependência de dados. Tá? Como existe essa dependência, há necessidade, se tivessem outras instruções para reorganização, ou a inserção de bolhas, a inserção de NOPs para não fazer nada. Tá? Então, isso vai ser necessário, essa inserção, quando eu tenho essa operação, unidade lógica aritmética, com dependência e com a operação de load logo depois, com dependência do resultado. Tá? E quando existe essa dependência, esse hazard do load com o valor utilizado para ele. Então, ele ainda vai precisar de um ciclo de latência, e para isso ele precisa de instruções extras. De novo, inserção de NOPs, para poder permitir que esse dado seja disponibilizado corretamente. Certo? Então, isso daqui, apesar de estar na estrutura correta, eu preciso dividir ele em 2 pacotes. Tá? Para construir esse pacote, como eu disse, se tiver outras instruções, constrói-se com a operação de add mais a segunda operação, senão vai ser uma operação de add com NOP e depois uma operação de NOP com load. Tá? Isso daí resolve o problema, que seriam exatamente os 2 estágios que precisariam de bolhas para o dado estar disponível para o load. Okay? Aqui está um outro exemplo um pouquinho mais aprimorado, certo? Onde vai ter uma leitura dentro de um array, certo? Então tem um loop aí sendo executado. Como é que isso daí vai ser escalonado dentro do MIPS? Primeiro, começamos logo com a operação de load, tá? Seguindo a estrutura, seguindo a ordem que está aparecendo aí, desconsiderando qualquer tipo de análise com relação ao código de execução do loop, tá? Então, o que é que pode ser feito? Primeiro, o load tem que ser executado logo de cara. Como não tem uma instrução lógica aritmética antes, a primeira instrução vai ser uma no operation, vai ser um NOP com load, tá? No primeiro ciclo de execução. No segundo ciclo de execução, como o add unsigned, ele é dependente do resultado do loading, certo? Ele não pode ser executado logo depois.
Só que existe outra operação lógica aritmética, que é o add-i, tá? Que ele não tem dependência. Então, ele pode ser adiantado e reorganizado esse código e executado. Essa operação de adição com constante, então fica o add-i com nop. Depois, a própria operação que estava sendo necessitada, que é a da adição unsigned, o add-u com um nop de novo, porque um nop, se eu tenho um store logo depois, de novo, porque o resultado da soma ela vai ser atualizada no T0, e T0 é exatamente o dado que vai ser escrito na memória, tá? Onde vai estar. Então, não pode ser colocado aí. Então, depois uma operação de nop e o branch junto com o do store. Tá? O branch ficaria no lugar daquela lógica aritmética. Então, para esse código com 5 instruções, precisaria de 4 ciclos de clock para executar uma rodada desse loop. Certo? Então, para isso eu tenho uma CPI de 1.25, ou seja, 5 instruções em 4 ciclos de clock de 1.25. E se eu tentar desenrolar esse loop, ou seja, tentar implementar um loop, ao invés de um loop, num conjunto sequencial de informações, de instruções. Tá? Para desenrolar o loop, eu preciso replicar o código desse loop para expor mais o paralelismo. Através desse desenrolar, permite que mais de uma instrução seja executada em paralelo. Diferente do exemplo aqui anterior, onde em várias opções, várias possibilidades de paralelismo não puderam ser utilizadas exatamente pelo desenrolar dele. Então, o que é que pode ser feito para tentar diminuir esse overhead de controle do loop? Certo? De toda vez ter que fazer aquela checagem e decidir para onde deve ser enviado, tá? Então, ele vai utilizar para isso registradores extras para poder permitir essa replicação. Então, alguns registradores eles serão renomeados para evitar uma antidependência gerada pelo loop, certo? Que é a escrita seguida por uma leitura no mesmo registrador, e para evitar a dependência do nome, como o reuso do nome do registrador. Ok? Como é que isso daí poderia ser implementado? Aquele mesmo código que trabalhamos antes, como é que ele poderia ser desenrolado? O desenrolar é muito comum, tá? Especialmente quando você vai implementando software para sistemas embarcados para garantir um desempenho maior. O equivalente a eu ter, se eu tivesse esse exemplo com a dependência, se eu tivesse mais de um núcleo, eu não conseguiria também escalonar as instruções entre núcleos, nem num núcleo como esse, super escalar, devido a dependências entre dados dentro dele. Porém, se eu desenrolar esse loop, diminuindo essa dependência entre dados, eu permito que aquele software ele possa ser executado por mais de um núcleo e dentro de um processador superescalar, que essas instruções elas possam ser enviadas simultaneamente. Okay? Então, para esse exemplo de novo, de escrita dentro de um array, escrita e leitura dentro de um array, com loop, o que é que pode ser feito? Primeiro, o load, primeiro load que vai estar aí, ele tem a dependência de novo, lembrando, ele tinha a dependência com o add, tá? O add depois, o unsigned. Só que eu não posso realizar um unsigned logo depois. E o que é que eu posso fazer? Em vez de considerar que eu não sei quantas execuções serão realizadas nesse loop, se for um software relativamente conhecido, você pode tentar estimar quantas execuções serão necessárias para esse loop. Então, nesse caso daí, ele vai desenrolar em 4 vezes. Nesse desenrolar em 4 vezes, considerar 4 sequências de execução. Então, para isso, vai ser colocado o endereço menos significativo aí, o menos 16, certo? E essa execução do add-i, já que estão trabalhando com valores que vão ser distintos, certo? Porque esse primeiro loading aí vai ser com valor de S1 antigo, ele não está dependendo do resultado dessa primeira edição, tá? Então, posso realizar ela. Depois, vou utilizar outros registradores para permitir a obtenção do valor dentro desse meu array. Então, em vez de usar só o T0, vai utilizar o T0, T1, T2 e T3 para obtenção de leituras, certo? Enquanto essas leituras elas vão sendo executadas, eu tenho uma operação lógica aritmética que pode ir junto com elas. Então, depois de passar um ciclo, pelo menos, eu posso executar aquelas operações do add unsigned. Digo mesma coisa, que é ele que vai estar incrementando o valor do ponteiro para a escrita dos valores, certo? Então, essas operações elas podem ser executadas uma atrás da outra, sequencialmente, utilizando, de novo, registradores distintos para isso, certo? Então, depois que o T0 ele é atualizado, ele é lido, um ciclo depois, ele já pode ser, 2 ciclos depois, ele já pode ser armazenado, tá? Então, aí tá 4 execuções de add-u também para o início, logo depois da segunda, de stores desses valores lidos, atualizados dentro dele, tá? E a checagem do branch no final, junto com o último dos stores. Para isso, eu peguei esse código com 5 instruções, foram executadas 14 instruções,
em 8 ciclos de clock, o que dá uma CPI de 1,75. Um aumento já significativo de 0,5 da CPI, tá? O processamento dele. Com isso, finaliza a aula de hoje. Na próxima, iremos falar mais sobre múltipla emissão dinâmica, tá? Até mais.